Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor seja sobre todos. Essa noite, como todo primeiro domingo, nós participamos da mesa do Senhor, então seja bem-vindo à mesa do Senhor. Estamos aqui para também cumprir uma ordenança, porque Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Então, uma ordem que Ele nos deixou, e todo primeiro domingo do mês, nós nos reunimos também com esse propósito. Também, como de costume, quase que uma certa tradição, eu leio em um dos nossos cultos o texto da profecia de Isaías 53, o sofrimento vicário do servo do Senhor, esse processo de substituição. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Hoje pela manhã eu citava, em meio à exposição da epístola de João, eu citava essa passagem, mostrando o porquê cremos, porque também temos as escrituras que nos mostram, é interessante, há quase 800 anos antes, quase 8 séculos antes da vinda de Jesus, Isaías é inspirado para trazer detalhes riquíssimos acerca daquilo que seria, os últimos momentos da vida de Jesus, falando do seu sofrimento, da dor, da angústia, do seu corpo e o seu rosto totalmente transformado, onde não havia beleza nem formosura. Então, como que a palavra de Deus ela é maravilhosa, e a gente precisa ter condição de responder acerca daquilo que nós cremos. E assim como se estivesse pintando um quadro, Isaías traz esses detalhes tremendos acerca da crucificação de Cristo, mas principalmente para mostrar o resultado nesse processo de substituição. O que era para eu e você sofrermos, ali estava Jesus padecendo, sofrendo em nosso lugar. Hoje, quando participamos da mesa, nós lembramos do preço que foi pago. Nós lembramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que nós vamos ler. A partir aqui do versículo 1, diz assim o texto: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pelo que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu por mim, intercedeu por você, intercedeu por nós, amados. Essa é a intercessão que ele continua. Então aqui retrata e fala da minha, da sua vida, de cada um de nós. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu e você somos o fruto daquilo que ele conquistou na cruz. E hoje nós estamos aqui por causa desse processo de substituição. A ira de Deus foi descarregada sobre Cristo, para que eu e você tivéssemos paz, liberdade para entrar por essas portas e poder prestar o culto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvemos o seu nome, engrandecemos a sua presença. Seja bem-vindo à mesa. Hoje é noite de falarmos de Jesus, da importância desse Cristo transformador e libertador. Vamos orar. Amado e poderoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar neste lugar que é consagrado para o culto, para a adoração ao teu santo nome, para bendizermos a tua presença, para expressarmos a ti a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação, pelo preço que foi pago, que propiciou para nós, nos libertando das algemas de Satanás e nos purificando de todo pecado, e assim podendo estar aqui, e para a liberdade que Cristo nos libertou. E se verdadeiramente somos livres, adoremos, louvemos o seu nome, e queremos fazer isso, ó Deus, com cânticos de adoração, exaltando a tua presença, Senhor, ouvindo a tua palavra e nos levando a momento de comunhão no partir do pão e no beber do cálice. Senhor, seja conosco, seja com a tua igreja, seja com o teu povo. Receba a nossa adoração. Esse culto é para ti, em adoração ao teu santo nome, e que o Senhor se agrade da oferta de todos nós que chegamos aqui nessa noite. Assim, ó Pai, eu peço, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, né? Vamos bendizer a tua presença. Glória a Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado. Sublime
Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, por sua morte na cruz. Foi por ela, Jesus, que estamos aqui nesta noite. Obrigada. Você estava lá pensando em nós, pecadores, injustos, perdidos, que o Senhor resgatou. Obrigada, porque o seu amor nos capturou e nos resgatou. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. E queremos voltar ao primeiro amor. Aquela chama que acendia em nós como da primeira vez que ouvimos falar sobre você. Quando te conhecemos, Jesus. É isso que queremos, que essa seja a nossa oração esta noite. Que esse louvor seja uma oração. Que nosso coração possa ansiar voltar ao início todos os dias, para que a nossa chama seja sempre acesa, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Queremos isso todos os dias, Deus. Quero rever meus conselhos. Queremos olhar para dentro de nós, Deus. Valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Essa é a nossa oração, Jesus. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor.
Deus, sermos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Que possamos, Jesus, fazer essa oração todos os dias, para que possamos olhar para dentro de nós, sabermos, Deus, que somos pecadores e imperfeitos e que precisamos todos os dias de Ti. Precisamos todos os dias de rever os nossos conceitos, voltar, Senhor Jesus, àquele momento em que Te conhecemos e fazíamos tantas e tantas coisas e o nosso coração ardia, Jesus, por Ti. Que sejamos assim sempre, Deus, sempre, sempre, Jesus. Aleluia. Formoso és, tua face eu quero ver, Jesus, pois quando Ele está aqui neste lugar. neste lugar, tua graça invade. Jesus, Tu estás aqui, enche-nos com a Sua graça e com a Sua paz. Senhor, formoso és, Tu és lindo, Deus. tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Presença santa e doce. graça invade-me. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem, Jesus. Vem limpar, Espírito Santo de Deus. resplandecer Faz a Sua obra em nós, Jesus. o meu primeiro. Vamos cantar mais uma vez. Senhor, formoso és. Senhor, formoso Lindo, lindo, Jesus. és, tua face eu quero ver. Seja bem-vindo aqui. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Senhor, formoso és. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, formoso és, Faça essa oração, tua face uma oração de quem deseja uma transformação, uma mudança. O encontro com Cristo tem que provocar uma mudança em nosso coração, em nossa vida. Oh, Jesus, renova, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, acende a chama, Pai. acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer no meu primeiro amor. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar,
resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Peça ao Senhor, vem limpar. Expõe o seu coração a Ele. Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, aleluia. Que assim seja. Que assim seja. Digamos amém a essa oração. Que assim seja, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendita a tua presença. Obrigado, Senhor. Bendizemos a ti, agradecemos pela oportunidade de louvar o teu nome e engrandecer a tua presença. Glória a Deus. Amém e amém. Compartilhe com seu irmão neste momento. Graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que seja esse um alvo, igreja. Uma chama que venha arder constantemente em nosso coração, em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aí expressar aqui uma gratidão, né, aos jovens que puderam e valorizaram, né, a ida ontem a Miguel Pereira, no encontrão, lá na igreja pastoreada pelo pastor Márcio e a juventude dirigida pelo diácono Evandro, né, e foi bênção. Eu não pude estar, tive um sábado bem apertado, mas os nossos fotógrafos e cinegrafistas mandando, né, os vídeos, né, do louvor, e foi muito legal. Eu pude ver ali as imagens e também um relato de alguns, né. Quero agradecer aí também o irmão Altair e a Alessandra que acompanharam, juntamente com o Wallace, a nossa juventude e adolescente, que foram mesclados entre jovens e adolescentes. E passaram ontem à noite lá em cima em Miguel Pereira, servindo ao Senhor. Isso é muito bom. É bom vocês jovens que estão aqui, valorizem o encontro, valorizem esse momento especial, porque passa. Depois que você começar a entrar na casa dos aí acaba tudo isso, né? Chegou aos 40, aí você só sai chegar aos 100. Então, você vai se empenhar fortemente para que chegue o 100. Porque depois aí não vai ter mais o mesmo vigor. Então, aproveite as oportunidades que tem. Né? Acompanhar, estar presente. Né? Eu faço voto que os nossos jovens e adolescentes tenham nesse comprometimento e envolvimento para servirem a Deus e não meça esforço, né? Para servir ao Senhor. Use a sua juventude para servir a Deus. João escreveu: jovem, vos escrevi porque vocês são fortes, né? Então isso é importante. E vence o maligno. Também isso é de grande importância. Como vencer? De que maneira poderá o jovem manter puro o seu coração? O salmista, ele diz no Salmo 119, observando segundo os seus mandamentos. Então procure guardar a palavra, servir ao Senhor, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito. E quando chegar na casa dos você não vai ficar lamentando: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Né? Porque depois, quem já chegou aí, né, sabe como é que é, né? Mas eu quero, então, assim, honrar e parabenizar aqueles que puderam. Talvez nem todos puderam, tinham algum compromisso, né? Mas valorizar aqueles que ali participaram do encontro. Vamos servir a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor como fruto, né,
uma expressão de gratidão por reconhecer que Deus é o provedor, sustentador de nossas vidas. Então, muitos, ao receber o seu ordenado, o fruto do suor do seu rosto, têm alegria de entregar o dízimo e as ofertas. Se você desejar, né, quiser trazer aqui à frente, eu gostaria neste momento de estar recebendo, né, das suas mãos. Faça como... Vamos orar? Segure a sua oferta. Senhor, nós, mais uma vez, temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão, é um louvor. Louvor porque, como já disse, reconhecemos que Tu és o provedor, o sustentador de nossas vidas, e nós não estamos aqui pagando, não, até porque o Senhor não exige de nós qualquer tipo de valor, de quantia, no que se diz respeito às suas dádivas, à sua oferta de amor, à salvação, à cura. Mas, ó Deus, essa casa, ela é edificada, construída, mantida, através do desprendimento financeiro dos irmãos, através da fidelidade, que nos ajuda a manter esse lugar, abençoar famílias, abençoar a obra missionária, como temos feito, abençoando o centro social que está sendo construído para assistir os irmãos que ao longo da sua vida labutaram, trabalharam e agora precisa também de um espaço de acolhida, um espaço de serem cuidados, de serem atendidos. Então, Deus abençoe esse projeto, que é um sonho no coração do pastor Antônio, e nós, quanto igreja, que acompanhamos a sua história, a sua trajetória, temos alegria de participar e contribuir. Tudo isso tem sido possível graças à fidelidade do teu povo, no dízimo e nas ofertas. Então, Deus, é uma expressão de gratidão, reconhecendo e sempre pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria na condução, na administração da nossa vida financeira. Ó Deus, eu aproveito neste momento, falando de finanças, num período difícil, de dificuldades de muitos, de desemprego, e como fiz hoje pela manhã, separando um tempo para orar pela nossa cidade, a nossa amada Paracambi. Muitos aqui nasceram, outros vieram morar aqui, se identificaram, construíram a sua família neste lugar, e nós, ó Pai, queremos agradecer, e que continue sendo um lugar de paz, de tranquilidade, mas que também seja um local onde o teu povo possa trabalhar, ter os recursos. Abençoe, ó Deus, os empresários, para que cresçam, e também criam oportunidade para que outras pessoas possam estar trabalhando. Dê direção, ó Deus, aqueles que governam a cidade, como, ó Deus, a prefeita, como ali os vereadores, nas responsabilidades, no que se diz respeito das leis, e que venham ser, ó Pai, alcançados e criadas situações que tragam benefícios, meios de, ó Pai, trazer empresas para que o teu povo possa ter o seu local de trabalho, para que, Deus, o teu povo tenha acesso a uma boa saúde, sinta-se seguro, ó Deus, tenha uma boa educação para os seus filhos. Deus, assim como há toda uma alegria no ajuntamento, num ato cívico, como aconteceu hoje pela manhã no centro da cidade, mas que isso seja, ó Pai, um motivo de celebração ao longo de todo o ano, vendo o empenho, o desenvolvimento de cada aluno, alcançando os seus objetivos, quando presta um concurso, seja para um curso técnico, seja para uma universidade. Então, Deus, nós oramos e aproveitamos esse momento para colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor abençoe este lugar, a terra que amamos, que aqui vivemos,
pela tua graça e a tua misericórdia, dando sabedoria aos que são responsáveis pela coordenação e a direção, para que possamos ter sossego, paz, empreendimento, recursos, para que as pessoas assim trabalhem e levem o seu pão de cada dia para o seu lar. Assim eu oro, ó Pai, nessa oportunidade, ao entregarmos o dízimo e as ofertas a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero ver alguns irmãos, Luviane, Dulu, bom te ver. Esse dia o irmão fez aniversário, né? Mexendo lá com ele, não deu nem para a gente comer o bolo, né? O neném tá tão longe lá em Curitiba, né? Glória a Deus. Antes de nós participarmos da mesa, eu quero deixar uma reflexão. Como eu já havia anunciado, o título é Libertos para Libertar, para ser esse instrumento também de libertação. Eu quero trazer aqui uma passagem conhecida, não muito como outros episódios de manifestação do poder de Jesus, né, onde os 4 evangelhos têm o hábito de ali, ou melhor, escreveram e anunciaram acerca dos feitos e da obra do Senhor. Mas essa passagem da libertação do homem de Gadara ou Gerazeno, ela tem ensinamentos importantes para a nossa vida. Eu quero partilhar com os irmãos, né? Assim como toda a Bíblia tem ensinamentos importantes e lições para cada um de nós, mas hoje falando sobre libertos para libertar, eu convido você a abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. À medida que você for encontrando, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus, se assim você puder. Ok? Eu vou ler a partir do versículo de número 15, embora o relato da libertação deste homem comece a partir do verso 1, né? Mas eu quero ler a partir do versículo de número 15, ok? Marcos 5, a partir do verso 15 vai dizer assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma vez falar da obra de Cristo, da obra de Jesus, daquilo que Jesus faz e realiza na vida do homem, de um ser, de uma pessoa, e o que também se espera daquele que tem um encontro, daquele que é liberto, daquele que é transformado. Deus, aqui estamos, em reverência à Tua palavra. Fale ao nosso coração. Toma cada mente, cada vida, leva cativo todo pensamento contrário, tudo aquilo que às vezes surge para nos dispersar e tirar a nossa atenção, o foco, a Tua palavra, que caia por terra no nome de Jesus. Conceda graça a esse Teu servo,
para que também possa ministrar a tua palavra, vá além das minhas limitadas palavras e da minha condição, porque em tudo eu dependo de ti. Aqui estou, Senhor, para trazer essa mensagem à tua igreja essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Observando, queridos, a cena desse versículo 15, quando então muitos estavam admirados ao encontrar aquele que fora liberto, como diz o versículo, na parte final do versículo 15, assentado, vestido em perfeito juízo. O cenário que vemos aqui nesse verso 15, ele é extremamente antagônico em relação ao início da narrativa. Ao início dos primeiros versículos, totalmente antagônico, porque aquele homem, ele estava, antes desse encontro com Cristo, ele estava totalmente atordoado, atormentado, possuído, dominado por espíritos malignos. O versículo de número 2 diz que quando Jesus desembarcou, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, um homem totalmente dominado por demônios. Warren Wiersbe, que é um teólogo, faleceu no ano de 2019, um teólogo americano, estudioso, principalmente acerca do Novo Testamento. Eu cito muito na exposição de domingo pela manhã de João, mas esse teólogo estudioso profundo da palavra de Deus, e um especialista que era do Novo Testamento, então Warren Wiersbe, no seu comentário sobre esse texto, ele cita 3 forças atuando na vida desse homem. E eu quero então refletir contigo nessa noite, lembrando, comentando sobre esse episódio, o resultado de cada uma dessas forças. E a primeira força, como eu disse, se fôssemos comparar esse episódio do versículo 15, onde esse homem está sentado, vestido, em perfeito juízo, com o início do relato, da narrativa, nós vamos ver que esse homem, havia uma força que destruía a sua vida, que dominava a sua vida. A primeira força, a força satânica, porque ele era totalmente possesso por demônios. Num determinado momento desse encontro com Cristo, em meio àquele processo de exorcismo, de estar expulsando, repreendendo, no verso 8, Jesus pergunta: quem é você? E ele diz: uma legião. E esse era um termo conhecido entre os gentios, entre também os judeus, que, para uma melhor compreensão, por que eles entendiam? Pelo fato de se associar a uma corporação do exército romano, que a composição girava em torno de 6.000 homens. Quando se falava de uma legião, associava-se então uma legião de soldados romanos, era em torno de 6.000 homens. Embora quando esses demônios pediram para que o Senhor não o atormentasse, não o condenasse ali, já lançando de fato para o inferno, pediu para que o Senhor deixasse eles tomarem alguns porcos, que não eram poucos, eram 2.000 porcos, segundo o texto. Depois você lê em casa desde o primeiro versículo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é acerca dessa primeira força, uma força satânica do mal, uma força que vinha destruindo a vida deste homem. Porque esse é o papel do diabo. Jesus, certa vez, falando que ele é o bom pastor, que dá vida para as ovelhas, que veio para dar vida e vida em abundância, no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10, ele vai então comparar as ações de Satanás como de um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Satanás. E assim ele estava atuando na vida deste homem para destruir e levar esse homem à morte, dar cabo da vida deste homem. O lugar onde esse homem tinha o hábito de habitar, de ficar, era os sepulcros. Nós vimos aqui no versículo 2, quando Jesus sai do barco, vem ao seu encontro um homem que vivia no sepulcro. Ele estava caminhando para a morte.
Ele estava constantemente presente no lugar onde só tinha mortos. Então, não havia de fato vida naquele homem. E o seu próximo passo certamente seria esse era o cabo da sua vida. Ainda que todos nós um dia vamos morrer, mas é diferente quando se morre de uma forma trágica, atormentada, destruída pelas obras de Satanás. Porque quando o ser humano, ele anda sem Deus, a sua caminhada, amados irmãos, ela é em direção à morte. É em direção à destruição da sua vida. Mas antes da morte física, Satanás vai minando e tentando destruir várias áreas da nossa vida, e uma delas se diz respeito a relacionamento. Lucas também relatou essa passagem. Aliás, nós vemos aqui esse episódio sendo narrado nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas dão detalhes diferentes de Mateus. Aliás, lá em Mateus fala que Jesus foi à terra dos Gadarenos, e Mateus cita 2 endemoniados. Marcos e Lucas cita apenas um, provavelmente esse que talvez teve esse encontro, esse desejo de acompanhar o Senhor, algo que eu quero falar um pouco mais à frente, dá ênfase ao desejo desse homem. Mas, a princípio, ainda falando da força satânica do mal, daquele que veio para matar, roubar e destruir, mas antes de dar cabo e levar ao ponto culminante, a sua morte, ele tenta destruir os seus relacionamentos. E certamente a relação familiar desse homem estava destruída. Quando depois você lê em casa, Lucas no capítulo 8, no versículo 27, vai nos mostrar que ele não habitava em casa. O versículo diz, não habitava em sua casa, ou seja, ele estava sempre longe da casa, da relação familiar. Essa é uma das obras de Satanás, tentar destruir a nossa família. Fazer com que a gente não tenha prazer de estar na nossa casa. É interessante que no período de pandemia, um dos relatos que assustou a muitos foi exatamente no que se diz respeito a relacionamento conjugal, marido-mulher. Aumentou, aflorou de forma assustadora a questão da briga entre marido e mulher, a confusão, problemas. Eu sei que, amados, e aí eu entendo, em parte, quando as pessoas estavam cansadas de ficar em casa. Porque você tem o trabalho dignifica o homem, tem o estudo, você paralisa, isso realmente foi algo que nos deixou angustiado. No que se diz respeito ao que você precisa e tem que fazer, aí é até compreensível. Mas muitos tinham dificuldade de ficar na sua casa. Para eles estar em casa era algo terrível, torturador, porque tinham dificuldade no seu relacionamento. E a casa deve sempre ser o nosso melhor lugar para estar. A alegria de estar na nossa casa, no lugar onde nós temos comunhão uns com os outros. Mas esse homem estava aqui impedido do recôndito, do momento de intimidade, de relacionamento, de alegria, não havia. Por quê? Como diz aqui o versículo de número 3, ele estava, o qual vivia nos sepulcros, ele estava no lugar de morte. E como Lucas relatou, ele não habitava em casa alguma. E isso então interferia certamente no seu relacionamento familiar. Era considerado como alguém que não fazia mais parte da intimidade, da comunhão, da alegria, do ajuntamento, das reuniões importantes. Como nós temos o hábito de comemorar, por exemplo, semana que vem, Dia dos Pais, o ajuntamento da família, Dia das Mães, os momentos de festas celebrativas, como o Natal. Esse homem não tinha isso, ele não participava de nada disso, porque ele não habitava na sua casa. E quando nós não temos o prazer de estar na nossa casa, rompe-se, e ali o inimigo então consegue um grande êxito, que é destruir a família. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas não apenas isso, também o relacionamento social, o seu momento de comunhão. Ele não tinha amigo, ele vivia sozinho.
E esse é o intuito de Satanás, nos deixar isolado, fazer com que a gente não tenha com quem se relacionar, atrapalhar os relacionamentos interpessoais. E quando se diz de relacionamento, de comunhão, é algo bíblico, é um princípio bíblico. Mesmo quando a gente lê o texto lá de Gênesis 2, quando o Senhor percebe o homem sozinho, embora ele tinha várias atividades, foi o homem que deu o nome a todos os animais, antes de Eva ser criada, porque se ela tivesse sido criada ia dar um problema. Não, essa aqui é zebra. Não, não é zebra, ela parece com a girafa, aí ia dar um problema. Então Deus deixou o homem dar o nome tudinho primeiro, para depois. Aí depois Eva vem o quê? Organizar tudo, que o homem também é desorganizado, né? Então ele precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É o que diz lá o capítulo 2 de Gênesis, para completar. Mas ali também há um princípio de amizade, quando a palavra do versículo 18 é: não é bom que o homem viva só. É um princípio de amizade. E o intuito de Satanás era exatamente isso, e é esse, de destruir, de fazer com que eu e você possamos nos isolar, não ter comunhão, não se relacionar com as pessoas, viver em conflito, ou ser afastado, distanciado de tudo. E assim vivia esse homem. E a palavra de Deus também diz em Eclesiastes que não é bom que o homem viva só, mesmo também falando ali de relacionamento, mas a importância de estar junto. Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele não manda um para cada canto, ele vai de 2 em 2. Ele manda, porque melhor é serem 2. Então o inimigo, antes de levar, né, ao ponto fatal, ele vai destruindo áreas importantes da nossa vida. Ele destrói o relacionamento familiar, ele destrói o relacionamento social, ele quer destruir a nossa saúde física e mental. E foi assim que ele começou a atuar na vida desse homem. O versículo de número 5 desse mesmo capítulo, então, assim diz: andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros. Ou seja, um homem totalmente atormentado. Dia e noite ele vivia clamando, a sua saúde mental já estava totalmente abalada. Não havia paz no coração desse homem, não havia alegria no coração desse homem. Esse homem vivia inquieto e estava se autodestruindo. Ele estava também se autoflagelando, quando então no final do versículo de número 5 diz que, ferindo-se com pedras, ele se autoflagelava. Ele se cortava. O final do verso 5 vai dizer isso. Ele ia se cortando com muitas pedras. E assim é a ação satânica do mal, também de nos destruir fisicamente, quanto não são aqueles que sofrem as consequências. Eu não estou dizendo que todos, né, é bom a gente sempre, né, para não se deturpar, até porque aqui a Sociedade Bíblica colocou em algumas Bíblias a cura de um endemoniado. Eu penso que é uma libertação, porque não é uma doença. Doença, quando você está lá com uma enxaqueca, com uma inflamação, com problema no fígado, é uma doença. Aí se caracteriza assim numa cura, mas aqui esse homem estava possesso, como eu já disse, com uma legião, aproximadamente 6.000 demônios o atormentando, destruindo, uma coalizão do mal, que se juntaram para destruir completamente a vida deste homem. E vai então minando, vai interferindo nas suas relações social, na sua relação familiar, ao ponto de levar esse homem a se autoflagelar, a se cortar, destruindo ele físico e mentalmente, deixando esse homem com atitudes completamente insanas. Mais uma vez cito o Evangelho de Lucas, que narra a mesma história, mas com detalhes e curiosidades diferentes daquilo que Marco apresentou dentro do seu olhar. Lembrando que Lucas foi como um repórter investigativo, que observou com detalhes. Ele não acompanhou, ele não foi um dos discípulos, mas ele depois, conversando com Pedro, conversando com Paulo, e ele então consegue coletar informações tão preciosas, com detalhes riquíssimos, e assim ele vai escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos. De Atos, provavelmente pelo contato constante que teve com o apóstolo Paulo, e ele então traz esses relatos riquíssimos. E lá no versículo 27 do capítulo 8, ele vai dizer que há muito esse homem não se vestia.
Então veja, a sua atitude insana mostra que ele perdeu completamente o pudor. Esse homem agora está andando nu, totalmente pelado, pelos sepulcros, gritando, atormentado, sem paz. Porque esse é o intuito de Satanás, de destruir as vidas das pessoas. Essa é a ação satânica, essa é a ação do mal. Mas como citei, foram 3 forças atuando na vida deste homem. E uma segunda força que se percebe no texto, uma outra ação que houve sobre esse homem foi a ação da sociedade. E qual foi a ação da sociedade? A ação que muitas das vezes, na maioria das vezes, acontece. Uma falta de sensibilidade. Às vezes ela é insensível, às vezes ela é cruel. E na maioria das vezes as suas ideias são coisas assim práticas. Então vamos fazer algo aqui que possa solucionar. Vamos fazer o seguinte, vamos acorrentar esse homem. Vamos prender esse homem, vamos botar algemas nele. A maioria das vezes essa é a ação da sociedade. E aqui abrindo um parênteses, a gente percebe, embora muitos estão presos porque foram transgressores, e a consequência, e o resultado deve ser realmente esse, a pessoa ser presa. Mas, se a pessoa fosse presa, pudesse realmente transformar e mudar, viesse reabilitar a pessoa, mas infelizmente o que nós vemos na ação do Estado, e muitos daqueles que estão presos, não há uma ressocialização. Quando se devolve essa pessoa que estava lá há muito tempo no sistema, numa prisão, quando devolve ele para a sociedade, ele vem até pior do que quando ele entrou. Porque o que falta também é entender a questão do pecado presente. A maior parte do problema do homem é o pecado que nele está. Jesus, ele disse, olha, do coração do homem é que brota os maus desígnios. O desejo de assassinar, de matar, de roubar, de adulterar, de mentir. É do coração do homem que brota todas essas coisas. Então o grande problema da humanidade se chama pecado. Mas voltando aqui à questão da sociedade, a ação da sociedade foi uma ação insensível, cruel, soluções práticas. E às vezes nós somos assim, muito simplistas, práticos. Tem que fazer isso, tem que acabar dessa forma. Assim que a gente deve tratar certas pessoas, porque não são humanos. E lembrar que Jesus estava na cruz entre 2 ladrões, e ele salvou um ladrão. Ele resgatou a vida daquele homem. Aquele homem, naquele mesmo dia, já estava com ele no paraíso. Foi palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus consegue, de fato, transformar, renovar a pessoa, ressocializar, trazer essa pessoa ao verdadeiro sentido e significado da vida. Mas para a sociedade, você vale aquilo que você tem. E dependendo das situações, menos que alguns porcos. Que foi o caso. Levando o contexto dessa cidade, daquela região de Gadara, ou dos Gerazenos, para aquela sociedade, para aquele povo, aquele homem valia menos do que os porcos. No contexto dessa sociedade, eles deram mais valor aos porcos do que aquele homem. Tanto porque eles expulsaram Jesus. Porque quando ficaram sabendo que 2.000 porcos morreram, foram, procuraram o mar, desceram totalmente tomado por aquele espírito maligno, reuniram-se todos os criadores de porcos, juntaram-se, diz aqui o texto, e foram lá questionar e expulsaram Jesus. E eles valorizaram então mais os porcos do que aquele homem. Não é diferente em nossos dias. Nós vemos uma sociedade que valoriza mais as coisas, e até muito mais animais do que o próprio homem. Sabe por que às vezes nós nos intitulamos e achamos que nós somos melhores do que os outros? E não percebemos que nós somos salvos é pela graça do Senhor. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Hoje pela manhã, na exposição,
falando sobre 4 verdades, João traçando ali acerca da vida eterna. E uma delas é que Deus nos deu, foi Ele que deu a vida eterna a nós. Não há mérito, não é um troféu que se conquista por causa do meu mérito, da minha conquista, porque eu fiz, porque eu sou o cara. Não, nós fomos comprados pelo sangue precioso. Jesus derramou esse sangue para nos salvar, para nos redimir. E por isso nós aqui estamos. É totalmente graça, favor imerecido. A palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. A Romanos, Paulo escreve: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a gente tem o hábito de fazer essa comparação para talvez até mesmo dizer: eu mereço de certa forma, eu não sou tão ruim como esse camarada. Mas recentemente aqui eu estava falando sobre Paulo, que com toda a sua religiosidade, agiu com crueldade, expulsando famílias das suas casas, levando preso, consentindo a morte de Estevão. Tudo em nome de Deus. E ele era um fariseu que observava a lei de forma assim rigorosa nos seus mínimos detalhes, mas não foi capaz de amar uma vida, uma alma. E nós vivemos dias, amados, onde esse amor tem se esfriado. E não é diferente da sociedade de Gadara, que valorizou muito mais uma manada de porcos do que aquele homem que vivia atormentado por Satanás. Existe sim a ação de Satanás, do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas também existe uma ação de uma sociedade fria, insensível, cruel. E mesmo aqueles que já tiveram um encontro com Deus, não foram capazes de perceber o que é esse amor de Deus, que nos amou, mesmo nós não merecendo, e não amamos os outros. João é enfático sobre isso na sua epístola, sobre o amor ao próximo, que nós temos colocado como a prova social, o amar o outro. E assim é a sociedade. A sociedade agiu dessa forma, de forma prática: vamos algemar, vamos acorrentar, assim a gente vai ficar livre desse maluco, desse doido, que vive atormentando, gritando aí nas ruas, ou melhor, no sepulcro. Quem é ele? Mas há uma terceira ação que nós encontramos aqui no texto. Há uma terceira atitude que atuou na vida deste homem, que agiu na vida deste homem. Se a coalizão do mal, de Satanás, com demônios, com uma legião, atormentou e destruiu, se a sociedade não foi capaz de ser sensível à dor daquele homem, ali tinha muitos curiosos, ali tinha muitos interesseiros, mas poucos eram que se compadecia. Mas estava ali alguém que se compadeceu daquele homem, e a força do bem foi então agindo na vida daquele homem. Porque a terceira força é a força de Jesus, que valorizou a vida daquele homem. De Jesus que enfrentou a tempestade do mar para atravessar e ir até Gadara. O capítulo anterior, o capítulo de número 4. Quando você então ler os versículos 35, você vai perceber que Jesus, ele então decide ir para o outro lado, em direção a Gadara. E olha o que acontece no versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se, verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O amor de Jesus, ao valorizar a vida daquele homem, ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta o mar revolto, para atravessar e ir àquela cidade. E para que então sabe fazer e realizar como ele fez e realizou. Assim como ele acalmou o mar, assim como ele trouxe uma calmaria, no versículo de número 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Assim como ele acalmou a tempestade,
ali ele atravessa aquele mar com o intuito de trazer calma, paz ao coração de um homem que vivia atormentado por Satanás, desprezado pela sociedade, aprisionado por pessoas insensíveis, com suas ideias práticas e soluções, imediatas para se resolver um problema, sem olhar com amor. Mas Jesus então valoriza, ele vai para aquele homem, para aquele lugar, para aquela cidade de pecadores, porque para ele uma única vida importa, assim como a tua vida importa para Jesus. E assim ele fez. Amados irmãos, Jesus, ele então mudou, o seu itinerário. Veja que ele tinha uma multidão que estava perto dele, que o seguia, que o admirava, que estava ali, com muitas intenções, diga-se de passagem. Mas Jesus, ele deixa aquela multidão, e ele pega aquele barco e vai para um outro lugar. Jesus, então, ele muda o seu itinerário. Ele quebrou com o tradicionalismo, ele rompeu com as estruturas sociais para salvar aquele homem. Ele foi àquela cidade de pecadores. Por quê? Era uma cidade onde se predominava mais gentios, tanto que eles criavam porcos. E segundo a lei, os lugares, as regiões, as cidades que habitavam os judeus, não era comum essa prática. Por quê? Segundo aquilo que está escrito lá em Levítico, em Deuteronômio 14 e 18. A criação, o consumo da carne, de porco era pecado. Então Jesus foi para uma região onde os judeus sequer pisavam. Eu não vou lá daquele lado. Eu não vou estar lá com aquela gente é pecadores. Aquilo dali não vale nada. Aquilo dali não se importa com as coisas de Deus. Mas Jesus foi lá por causa de uma alma, por causa de uma vida, ou seja, duas, que ele, como Mateus relata, mas Marcos e Lucas dá ênfase à história deste homem, que houve uma mudança, houve uma transformação. E Jesus então valoriza, ele rompe, ele quebra com o tradicionalismo, ele rompe com toda aquela estrutura social para salvar um homem, e assim ele faz, e assim ele fez em todo momento. Ele quebrou o tabu, sentando à beira de um poço com uma mulher, onde era algo que não existia, não era comum, não era permitido para alguns, um homem ficar sozinho com uma mulher que não fosse a sua esposa. Mas Jesus estava ali com aquela mulher, e um agravante, samaritana, e os judeus não se davam com o samaritano. E aqui Jesus mais uma vez vai a uma região, a uma cidade considerada imunda de pecadores, mas ele vai a essa cidade do pecador, porque ele veio para salvar e libertar o pecador, e salvar a sua vida da perdição eterna, e dar a ele a vida e a abundância, porque ele não é como o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele veio para trazer a salvação que vem à minha vida e à sua vida. Ele nos amou primeiro. Jesus então devolve a dignidade a esse homem. Que mudança maravilhosa. Como eu falei, é totalmente, completamente antagônico o que nós vimos aqui no verso 15 e o que estava acontecendo outrora, antes desse encontro com Cristo na vida deste homem. Porque aquele que vivia agitado, agora está assentado. Primeira coisa que nós vemos aqui. Aquele que vivia agitado, gritando entre os sepulcros, aquele que nem algemas o prendiam, aquele que se retalhava todo com pedras, se cortando, aquele homem atormentado. Agora nós vimos aqui no versículo 15, que ele está assentado. E mais uma vez eu cito o Evangelho de Lucas, para que você leia em casa, e faça nessas comparações, e lá Lucas dá um outro detalhe, dizendo que esse homem, ele não está sentado como se num qualquer lugar, na beira do caminho, na poltrona, no sofá, numa cadeira, num banquinho. Não, ele está, Lucas 8,35, assentado aos pés de Jesus. Porque aquele que tem um encontro com Cristo, a atitude do seu coração passa a ser diferente. Ele tem prazer, ele tem desejo de estar aos pés do seu Senhor, do seu Salvador. Ele agora quer ser como um discípulo. Esse é o resultado daquele que tem um encontro com o Senhor. O seu coração passa a almejar, a desejar, a aprender as coisas com Jesus. E esse era o seu desejo, de estar com Jesus.
com aquele que o libertou, com aquele que o libertou das algemas, das tormentas da sua vida. Mas não apenas estava sentado com o desejo de aprender, de conhecer mais de Cristo. Diz o versículo 15 que ele também estava vestido, outrora nu, porque assim ele vivia. Lucas também dá esse detalhe. Aquele homem vivia sem roupa. E nudez, quando nós vemos nudez na Bíblia, é o símbolo também do pecado. Simboliza o pecado. A vergonha daquele homem estava exposta, vivia exposta, o seu pecado. Agora ele está vestido, não apenas com vestes normais, diferente do que era quando ele andava pelado, nu, mas agora ele está também com uma roupagem nova, porque agora ele é uma nova criatura. E assim nós recebemos, nos despindo do velho homem, nos revestindo de um novo homem, de uma nova vida, de uma vida transformada por Cristo, que nos liberta. E aquele que é liberto, aquele que tem um encontro com Cristo, o seu coração arde pela presença de Deus, pela comunhão com o seu mestre, com o seu Senhor. E agora então ele está totalmente diferente, com uma nova roupagem. O versículo 15 ainda diz, além de estar sentado, e Lucas diz, sentado aos pés de Jesus, agora ele está vestido, é uma roupagem nova e em perfeito juízo. Ele não está mais sob o controle frenético dos demônios, atormentado por aquela legião. Agora ele tem a oportunidade de poder estar ali, usufruindo da maravilha, da presença do Senhor. Ele queria estar com o Senhor. Tanto que no versículo 18, assim nós lemos, ele disse, ao entrar Jesus no barco, suplicava aquele que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Era esse o desejo, de continuar, de prosseguir a sua jornada. E aqui, um detalhe interessante, porque Jesus não permitiu, meu Deus, Jesus não permitiu, como pode isso? E diferente de outras situações, teve um outro episódio, em contraste com o seu pedido de segredo, muitas vezes, como por exemplo, nesse mesmo livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 44, quando um leproso foi curado completamente, da sua lepra. Ele falou para ele se apresentar ao sacerdote, mas disse para aquele homem, olha, não divulgue, não fala nada com ninguém. Como no final desse próprio capítulo 5, depois de ressuscitar a filha de Jairo, um grande milagre, uma grande obra, mas ele disse lá no versículo 43, não conte nada para ninguém. Mas agora é diferente, em contraste com esses outros momentos em que ele pediu segredo. E eu penso até porque, uma coisa, provavelmente por ser um território que agora não é um território cuja maioria era judeu. Porque onde tinha judeu, tinha sacerdote, tinha fariseu, estava sempre ali numa oposição a Jesus. E por isso, por várias vezes, até para que se cumprisse o período do seu ministério terreno, Jesus evitou certos conflitos. E por isso ele dizia, para aqueles como o leproso, como a questão da filha de Jairo, porque foi em território onde se predominava os judeus. Então ele dizia, olha, não fala, para evitar o choque, o enfrentamento com os judeus. E uma outra situação, que por muitas vezes Jesus evitou exatamente para que não houvesse uma aglomeração, embora era difícil, por causa da sua fama se estendeu em todos os lugares, mas a questão era o que estava no coração daquelas pessoas. Tanto que na multiplicação dos pães, você vai ver isso melhor, entender melhor isso, quando você lê o episódio narrado, a multiplicação dos pães e peixe, a primeira ali, ela ocorre nos 4 evangelhos. Esse episódio aqui só nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas a multiplicação ela ocorre nos 4. Aí João, no capítulo 6, ele vai dar detalhes, que Jesus, percebendo que afluiu aquela grande multidão, o que ele faz? Ele se retira, ele vai orar. Depois ele parte para um outro lado, para uma outra cidade, para uma outra região, para uma outra aldeia. E ali então vai, florando e caminhando aquelas pessoas. E então Jesus diz, olha, vocês estão aqui, não era para ter uma comunhão, é porque eu dei para vocês comida, pão e peixe.
E a verdade é que hoje nós vemos nas igrejas muitos, não estou generalizando, é claro, mas muitos só querem, e o seu encontro com Jesus, o seu encontro na casa de Deus é o que eu ganho com isso? O que Ele pode me dar? O que eu vou levar em troca? Por isso o culto deixou de ser cristocêntrico, porque as pessoas querem vir para a igreja para se sentir bem. Ora, pastor, mas na igreja a gente vai se sentir mal? Não é isso, o culto é para Deus. Nós estamos aqui como sacerdotes para oferecer a nossa oferta ao Senhor. Então, nós devemos apresentar a Ele a exaltação, o que nós devemos refletir e pensar: será que Deus vai se agradar da minha oferta, da minha presença? E não é apenas como eu canto aqui, não é apenas como eu me sento e me comporto neste lugar, é como eu vivo o meu dia a dia, porque antes de chegar aqui, a minha oferta está sendo oferecida no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha decisão. Aqui apenas é o momento de concretizar aquilo que eu vivo a cada momento da minha vida. E aí sim, essa é a pergunta: será que o meu culto está agradando a Deus? Será que eu estou agradando ao Senhor? Porque se você só vem aqui para se agradar e se sentir bem, é preciso que você leia essa passagem também de João 6. Porque Jesus disse isso para os seus discípulos. Uma outra questão também, que ali no capítulo 6, ele vai dizer que a multidão estava doida para proclamar o rei. Porque até então a visão também era essa: nós queremos alguém que nos liberte do Império Romano. Nós precisamos de um líder, nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém que, como Davi, pegava a espada, partia para cima, cortava todo mundo, matava todo mundo, para devolver a nós o direito de sermos um povo que tem um rei, que tem um dono. E eles então, em perspectiva terrena, e não entenderam que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E eles queriam ali um líder político, e hoje não é diferente. Nós queremos um líder, alguém que seja o salvador da pátria. Nós precisamos de salvador de vida, de quem transforma a nossa casa, a nossa família, a partir de nós, em nós e através de nós, libertos para libertar a igreja. E por isso então ele diz a este homem: vá para a sua casa, meu filho, vá para os seus parentes e anuncie aquilo que eu te fiz. Ali era uma região completamente gentílica. Predominava os gentios, tanto que eles criavam porcos, que era algo contra a lei. E Jesus então dá a ele uma missão. E a missão que ele dá a este homem é a missão também para nós. Seguir a Jesus envolve responsabilidade e evangelizar. A melhor maneira de vermos uma transformação na sociedade é só Cristo que pode transformar. E a responsabilidade de levar a Cristo a essa gente é minha e sua. Estar aqui é muito bom, e é bom ter prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, como adverte o autor aos Hebreus. Tem alegria, sim, vale a pena. É bom a gente estar aqui. Muito me entristece, e eu falava isso hoje pela manhã, e no decorrer da semana, falando de um propósito, quando me veio até essa canção: acende a chama, ó Pai. Porque para muitos tem sido assim um esforço quase que exagerado estar na casa de Deus, como um peso. Como essa canção: eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Como ela é importante para a igreja dos nossos dias, para mim, para você. Que vai mostrar uma trajetória onde talvez alguns jovens aqui não viveram, não viram isso, mas muitos dos seus pais, dos seus avós, eles amavam intensamente, como esse homem que foi liberto e logo ele estava ali sentado aos pés de Jesus. Amavam estar na casa de Deus, não media esforço, não tinha questão de chuva, de sol. E quando a gente tem contato com vidas, com pessoas que viveram assim, quando não são os relatos de pessoas que tiveram lá os seus avós, e que depois de um tempo encontrou lá o chão batido, marcado, com 2 buracos, porque ali estavam intensamente aquela serva do Senhor orando pela sua família. Homens que não mediram esforço, amados, hoje para eu e você ter essa liberdade, de ter um ar-condicionado, um lugar climatizado, onde a gente fica à vontade. Só o pastor que soa bastante. Queridos irmãos, passaram por perseguições e situações terríveis.
enfrentaram adversidades, mas o seu prazer era estar na casa do Senhor. Quando eu falei para os jovens, né, aproveitar, isso é muito bom, porque o tempo passa, e eu louvo a Deus, porque na sua misericórdia e graça, porque o pastor Alain, tão pecador, precisava tanto da graça, da misericórdia de Deus, mas quando assim o Senhor faz, tive a oportunidade de viver a minha juventude intensamente, mesmo sendo um pecador, mas intensamente no que se diz respeito ao reino de Deus, à obra do Senhor. A alegria de não medir esforço, às vezes não tendo dinheiro para estar presente, ir para Paracambi, mas ir a pé. Ou vinha até aqui, andava lá da fábrica de arame, até aqui na estação para pegar o trem. André fez muito isso, seus irmãos, a gente pegava o trem, soltava lá em Paracambi, subia lá para a Barreira. E não queria faltar nenhum culto, estar presente em todos os momentos, as situações, a alegria de servir, a chama do primeiro amor. Chama essa que tal a igreja de Éfeso, quando você vê as cartas, Apocalipse, você vai ver as cartas, 7 igrejas. Éfeso é uma igreja que tem, assim, ela é rigorosa, ela tem os seus êxitos no que se diz respeito à doutrina, ao segmento. Vamos dizer hoje, era um povo que era fiel, dizimava, participava, mas não tinha o amor havia esfriado. O desejo de proclamar, de falar do reino de Deus, de estar junto, de ter comunhão, isso foi se perdendo. E, amado, vai se multiplicando a iniquidade, se esfria o amor, e aí nós vemos o caos acontecendo. Igreja, esse homem foi liberto, e Jesus deu a ele uma missão que também é para mim e para você. Quando então ele diz no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os seus. E ele foi, anunciando tudo o que o Senhor lhe fez, como teve compaixão dele. Versículo 20 vai dizer, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele saiu, ele rompeu, ele falou na família, aquele homem que não tinha mais relacionamento familiar, que não habitava na sua casa, agora ele tem a oportunidade de chegar na sua casa e falar desse amor. E ele fala aos seus parentes, e ele vai rompendo, ele se estendeu às 10 cidades, aqui Decápolis era 10 cidades influenciadas pela cultura grega, e ele rompe, vai a essas cidades, e as pessoas ficam maravilhosas com o testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele. Eu tenho certeza, amados, que Jesus também fez maravilha na sua vida, que Jesus também trouxe coisas novas ao seu coração. Eu tenho certeza que Jesus já completou algo tremendo na sua vida, já mudou, já arrancou momentos de tristeza, de frustrações, já te libertou por diversas vezes. O fato de você entrar, estar sentado neste banco, é porque você não está algemado, aprisionado. Jesus já tem feito na sua vida. E qual é o resultado dessa ação de Jesus na sua vida? Daquele homem foi desejar a Jesus, daquele homem foi se vestir de uma forma diferente, daquele homem foi o desejo de viver agora como quem serve a Ele e retribui. Amados, a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Jesus disse, eu vos escolhi para que vás e deis fruto, frutos que permaneçam, não é fruto de vez em quando, não. Não é um frutinho aqui, um outro mês, uma vez por ano. Tem uma vez no ano que eu estou bem pra caramba, o negócio estou bombando, né? Sou ali o crente tal. Não, é fruto que permaneça. Acende a chama, Pai. Acende essa chama no nosso coração de igreja, para entendermos que a única agência transformadora deste mundo, porque nós somos a embaixada celestial, que detém o poder de Deus, é a igreja. E por isso Jesus disse, ide, proclamai. E o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na sua escola, seja na sua circunvizinhança, seja na sua família, ou aonde quer que você esteja, que você fale o que Jesus fez na sua vida. Libertos para libertar. A última volta do ponteiro se aproxima, não do nosso culto, mas do momento do juízo. E hoje eu e você temos essa missão, a exemplo daquilo que Jesus falou a esse jovem,
a esse homem na terra de Gadara. Jesus rompeu com muitas coisas. Jesus enfrentou desafios para salvar a vida daquele homem, porque Ele se importa com uma vida. Jesus se importa com a minha e com a sua vida. Mas uma vez que Jesus tem feito coisas maravilhosas na minha e na sua vida, como nós temos correspondido a esse amor? Que possamos ser aqueles que é exemplo daquele homem que foi liberto, seja também um instrumento de libertação, um canal na mão de Deus, na mão do Senhor. Que essa chama se reacenda em nosso coração. Se for preciso que eu volte ao início de tudo, rever os conceitos, onde eu tenho errado, aonde, por que não há mais o ímpeto, por que não há alegria? Talvez porque o início talvez só foi empolgação, entusiasmo não é o suficiente. É preciso que haja verdades que permaneçam, certezas, como temos falado aqui pela manhã, certezas inabaláveis. Porque aí dessa forma a gente não vai ser levado por qualquer entusiasmo, vento de doutrina. Nós vamos estar firmados em fundamentos sólidos. E o que vamos falar com autoridade, como os discípulos falavam com autoridade, mesmo quando pressionados, mesmo diante do sinédrio, mesmo diante daqueles que prendiam ou açoitavam, mas eles mantinham fiéis, alegres, felizes, e não se deixavam abater por tudo que passaram. Amados irmãos, você está aqui porque você já foi liberto, mas o Senhor agora tem um outro passo, que quer usar a sua vida para você também ser um instrumento de libertação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Hoje Ele te chama, que seja acesa, ou reacenda as chamas no seu coração, e que possamos viver como no primeiro amor, para que possamos proclamar o ano aceitável do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, do nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Ore a Deus. Ó Senhor. Ó Senhor. Tão bom falar das suas maravilhas. Relembrar os atos e feitos grandiosos do Senhor de libertação. Como também o Senhor deu vista aos cegos, como hoje cantamos, eu era cego, agora eu vejo. Quando não foram os milagres, mas a maior obra é aquela que é feita no coração, no interior, onde há a libertação. Para que uma vez liberto, sejamos também um instrumento de libertação, para proclamarmos o reino de Deus, para cumprir os propósitos do Senhor. Deus, se há pessoas aqui, que ao se deparar com a Tua palavra, tem percebido a ação satânica, primeiramente eu quero fazer essa oração, e vou fazer essa oração hoje em blocos. Talvez muitos aqui tenham visto as consequências da ação do mal, de Satanás na sua vida, que tem atingido você fisicamente, até mentalmente, interferindo e já destruindo os relacionamentos na sua vida. Há aquele que fala de união, de comunhão, de amor, de cumplicidade, de unidade, que se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui para mudar a sua história, a história da sua vida. Há aqueles que foram desprezados pela sociedade, há aqueles que foram desprezados pela sua própria família, porque chegaram e utilizaram de ações práticas, simplistas, insensíveis, cruel, para poder te aprisionar, interferir nos seus sonhos, na sua caminhada, na sua história. Mas há aquele que rompe, que enfrenta a tempestade, que atravessa o mar, que quebra com o tradicionalismo, rompe todas as estruturas sociais para salvar a vida de um pecador. Esse é Jesus que quer te salvar, que quer te restaurar e quer te libertar. Mas muito mais do que isso, Ele quer fazer de você um instrumento de bênção. Aquele homem ganhou legalidade, autoridade. Outrora ele era um endemoniado, outrora ele era simplesmente um homem pelado que vivia gritando pelos sepulcros. Ele estava com a sua vergonha exposta, mas agora ele está renovado com uma roupagem nova. Saiba disso, aonde quer que você habita. Você pode talvez
andar em meio às pessoas que se prostituem. Você talvez possa andar no meio de pessoas que se drogam, que se viciam. E talvez você um dia foi como uma delas, mas hoje, transformados por Jesus Cristo, liberto, o Senhor te dá legalidade e autoridade, não para se sentir maior ou melhor, mas para dizer: eu também era um escravo do pecado, eu também vivi em meio às algemas, atormentado, mas Jesus libertou a minha alma e a minha vida. E eu quero te apresentar esse Jesus que sara, que cura e que transforma. E mudar, porque o Senhor assim nos chamou para sermos agentes transformadores. Porque a igreja tem o poder, a ação de Deus, esse amor de Deus. Ah, Senhor, acenda a chama. Ah, Senhor Deus, devolva o amor, devolva a alegria. Que não se meça o esforço para te servir e te buscar, para andar nos seus caminhos, para fazer a sua obra. Porque quando não são aqueles que trocam por qualquer evento, por qualquer show, por qualquer programa de televisão, por uma partida de futebol, trocam, ó Deus, o estar na tua presença, o te servir. Quando não são aqueles que utilizam de um tempo que está chuvoso ou um dia ensolarado demasiadamente para servir como o impedimento de estar na tua presença. Tão diferente do primeiro amor, tão diferente dos primeiros passos, onde não medi esforço para estar na tua presença. Ah, Senhor, toca os corações dessa noite. Ah, Senhor, vai além das minhas limitadas palavras, Espírito Santo, e muda a sorte dessa gente. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aquele que está do outro lado, no sofá, assistindo. Meu Deus, esse vídeo seja tocado pelo poder do teu Espírito e veja a ação do libertador para ser também um instrumento de libertação aonde quer que ele esteja. Seu Deus, sacuda a tua igreja, renove a tua igreja, movimenta o teu povo, tenha misericórdia de nós, acende a chama, faça a obra na nossa vida para que sejamos, ó Deus, instrumento nas suas mãos. Assim eu te peço, assim eu oro a ti, assim eu clamo a ti nessa noite, ao ministrar essa palavra, para que o Senhor, o teu Espírito, fale melhor a cada coração e a cada vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus, para a alegria do nosso coração. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós vamos participar da mesa. Para hoje eu e você participarmos da mesa foi um preço que foi pago. Falar da mesa é falar de comunhão, é falar de unidade. A ceia, ela nasce na unidade. Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo. Ele fala de um fim, de um novo começo, de um fim, de uma aliança, de animais, de sacrifícios, onde lá no passado já Davi havia identificado, quando no Salmo 51 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado, compungido, contrito. Deus não se agrada de sacrifícios apenas de animais, como eram os rituais naquela época, os holocaustos, para então você pagar por um ato, por um pecado. Jesus veio e de uma única forma o Cordeiro de Deus foi imolado, e o que ele fez foi o suficiente para salvar a minha e a sua vida, perdoando os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, como já lemos aqui essa noite, estava sobre ele. E Jesus então fala de uma nova aliança, numa aliança no seu sangue, sangue que nos purifica de todo e qualquer pecado. E Jesus, ele deixa uma ordem: fazer isso em memória de mim, anunciai a minha morte, não como quem está de luto, não como quem chora pela perda de um ente querido, mas como quem proclama a vida, porque ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E ele então diz: fazei isto até que eu volte, onde a nossa comunhão será plena, onde o gozo será completo, onde a alegria será imensa, transbordante, onde não haverá choro, não haverá tristeza, frustração, haverá paz, alegria. Mas enquanto isso, fazei isso em minha memória, lembre de mim, porque eu e você nos reunimos aqui todo primeiro domingo para eu não esquecer. Foi Jesus que deu a vida por nós. E como lemos hoje pela manhã em 1 João 5:12, a vida está no Filho, a vida eterna está em Jesus.
Ele é a ressurreição e a vida. Abaixo do céu não há alguém que possa salvar a não ser Jesus. Atos 4:12. 1 Timóteo 2:5. Há um só Senhor e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Jesus é que salva, Jesus é que restaura. Que possamos então lembrar, e hoje mais uma vez em sua memória, aqui estamos. Vire para cá os elementos. Senhor, pobre, cego, nu, assim estávamos, e o Senhor nos reconciliou e nos deixou uma ordenança, um sacramento, algo sagrado. E Ele então disse no imperativo: fazei em memória de mim. Ele deixou uma ordem, e aqui nós estamos cumprindo essa ordem, não de forma leviana, porque o apóstolo Paulo disse: examine-se pois o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Numa autoanálise, nenhum de nós escaparíamos e teríamos condição de participar dessa mesa, mas é pela graça, mas não fazendo de qualquer forma, como quem participa, como, é pela graça, então vamos abusar de forma alguma. Paulo disse: não é por causa da graça que se faz de qualquer maneira, até porque o próprio apóstolo Paulo disse para que nós não venhamos nos tornar réu do corpo e do sangue, mas é com temor, com tremor, com contrição, com confissão, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. É o momento da gente rasgar o nosso coração, igreja. É o momento de nos quebrantarmos e dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia da minha alma, e não me afaste da tua presença. Davi, no salmo de confissão, ele diz: não retire de mim o seu espírito, Senhor, mas restitua-me a alegria da salvação. Senhor, aqui estamos, diante da convocação e da provocação que nos foi feita essa noite, para nos render à tua presença e dizer-nos: permita-nos participar da sua mesa, desse pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, do fruto da vide, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, cálice da nova aliança, para a purificação da nossa vida, para a remissão dos nossos pecados. Ó Deus, abençoe esses elementos para a santa ceia. É a santa ceia do Senhor e a participação da tua igreja, pela graça e pela sua misericórdia. Assim eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ao receber os elementos, esperai uns pelos outros. Enquanto isso, louvemos ao Senhor, adoremos ao Cordeiro Santo. Podeis servir os elementos. Divina Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Divino Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
ação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porventura foi esquecido do elemento? Segure o pão neste momento. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo, partido em favor de vós. Ele foi transpassado por uma lança. Mas antes disso, ele foi torturado, apanhou diversas vezes, arrancaram a sua barba, ao ponto do seu rosto ficar totalmente transformado, como nós lemos a profecia de Isaías. Não havia beleza nem formosura, nada que agradasse, que atraísse. Um cenário terrível de um corpo totalmente deformado. Colocaram uma coroa de espinho atravessando o seu crânio. Ali estava ele sofrendo por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos paz, para que hoje eu e você pertencêssemos à família, nós que não éramos povos, nós que estávamos como ovelha desgarrada. E ali ele sofreu e padeceu. E qual a retribuição? O que eu tenho feito?
Que darei ao Senhor pelos benefícios que tem para comigo? Qual tem sido a minha oferta? Qual tem sido a minha devoção? De que forma eu encaro? E hoje então eu trago a memória para eu não esquecer daquilo que Ele sofreu e passou por mim, para que então eu pudesse gozar da vida eterna. Ele então partiu, porque assim o seu corpo foi ferido e transpassado por aquela lança. Senhor, aqui estamos mais uma vez nessa noite em sua memória, lembrando dos feitos de bondade, de misericórdia, lembrando das curas. O texto em Isaías diz que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, algumas versões vai dizer sobre as suas chagas, sobre as suas feridas, sobre aquelas marcas. Hoje nós podemos ser sarados. Ah, Jesus, sara-me e sararei. Salva-me e serei salvo. Senhor, que haja essa consciência cristã daquilo que nós fomos libertos, transformados e chamados para viver. Que ao comermos o pão nessa noite de memória, de lembrança, possa Deus reafirmar em nosso coração esse compromisso de seguir a Cristo, de viver conforme Ele nos ensinou. Abençoa, Senhor Deus, assim o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o fortalecimento de nossas vidas. Assim eu oro. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, comamos em o nome do Senhor. Podeis comer. Bendito e exaltado seja o teu nome. Nós somos gratos a Deus pelos benefícios de participarmos, mesmo trazendo a lembrança para não esquecer, mas também somos gratos por aquilo que o Senhor proporciona às nossas vidas, porque simboliza o seu corpo. Aquele que tem Cristo tem a vida, aquele que tem Cristo ressuscitará no último dia. Tem vida em si mesmo, porque Ele é a videira verdadeira. E nós te agradecemos. Oh, Pai, muito obrigado. Glorificado seja a tua presença. A seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, abençoou. E deu aos discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão, para o perdão dos seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique e nos lave de toda iniquidade. Porque o pecado nos separa, nos distancia de Deus. João, na sua carta, com um trato de ternura, de um amor, como um pai que carrega e chama o filho e conduz pela mão, em alguns momentos de uma forma muito carinhosa, muito singela, ele chega e diz assim: filhinhos, eu escrevi para que vocês não pequem, não pequeis, mas se porventura vocês vierem a pecar, a não ser um advogado, Ele é justo, Ele é perfeito, e Ele advoga em nosso favor, e Ele intercede junto ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é maior, Deus é maior. Erga o cálice e com contrição diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se compadeça de mim, Jesus.
não retribua segundo as minhas iniquidades, não me repreenda na sua ira, mas por causa da sua benignidade, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, compadeça-te de mim. E mais uma vez estenda a sua graça, para que uma vez participando do cálice, os meus pecados sejam perdoados. Restaura, limpa-me, lava-me. E como disse Davi, lava-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E mais alvo que a neve eu serei. Ah, Senhor Deus, assim abençoe o cálice. Assim eu te peço, ao erguer juntamente com a tua igreja nessa noite, em sua memória, lembrando, e esta é uma vitória que precisa ser firmada em nosso coração, marcada, selada, pelo sangue do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo, igreja, bebamos em o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, erguer as suas mãos, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, o muito obrigado, o louvar a Ele, o engrandecer o teu nome e exaltar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, que é o suficiente para eu e você estarmos adorando, glorificando, saciado. oh, aleluia. Eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, saciado. Eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus todo. Oh Senhor, nós te glorificamos pelo seu poder, pela sua maravilha, pelo seu amor, pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos pela sua bondade, pela cura, pela libertação. Te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e declaramos: tu és a razão do nosso viver. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, glória! com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Adora, igreja! te adoraremos, Glorifica, glorifica, glorifica adoraremos. seu nome. Oh, aleluia. Glória, glória, Te adoraremos, glória a Deus. e eu te Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-lo pela sua presença, pelo seu amor e a sua bondade. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos encerrando, né? Chegando às 9 horas. Como no dia de Santa Ceia, o nosso culto tem 2 horas de duração. Estaremos orando pelos pedidos, mas também agradecendo pela vida do nosso irmão Daniel, né, que está aniversariando. E gostaria de apresentar a Deus como ação de graça esse culto, né, que
Deus continue abençoando a vida do irmão, com saúde, com força, com longevidade, né? E nós estaremos então expressando essa gratidão, orando pela vida do irmão neste momento e também apresentando esses pedidos diante do Senhor. Amém? Pois não? Paulo Chaga, nosso Paulinho, Diácono Paulo, vamos orar. Ai Deus, Senhor, é um momento onde nós que temos recebido, e o que de graça recebemos, de graça nós devemos dar, nós que temos sido abençoados, privilegiados por estar aqui e participar desse momento tão especial, mas também, ó Deus, temos a oportunidade de compadecer, lembrar, como a tua serva Patrícia menciona o teu servo, o diácono Paulo Chagas, Senhor Deus. Seja com o teu filho, tu sabes o motivo pelo qual essa filha clama e pede oração pelo papai. Visita o teu servo, visita esse homem, ó Deus, tão solícito, desprendido, que não mede esforços, ó Deus, para estar ali servindo em Paracambi. Tu sabes o motivo, razão pela qual a tua serva pede neste momento. Então visita, Senhor Deus, e opera a obra como lhe apraz, com o teu poder e a tua graça. Visita o teu servo Paulo. Assim também visita cada nome, cada situação, cada nome escrito nesse caderno de oração. Ó Deus, as pessoas que estão escrito o seu nome nesse pedaço de papel, visita os álbuns de fotografia, toma nas suas mãos as famílias, visita, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que haja reconciliação, que haja restauração, que caia por terra a ação do inimigo que veio para matar, roubar e destruir, que haja aliança, que haja renovação, que haja unidade, que haja companheirismo, que haja bênção da família, instituição divina. Ah, Jesus, eu te peço, ao orar por cada um desses pedidos, e também agradecer, louvando, porque a tua palavra diz para a gente chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Teu servo Daniel está alegre, está feliz, porque hoje o teu servo completa mais um ano de vida, e está na tua presença para cultuar e apresentar esse culto de gratidão ao Senhor. Restaura, visita o teu servo, complete a obra, Senhor Deus, a boa obra que o Senhor iniciou, continue realizando e completando na vida do teu servo, e que assim ele prossiga, caminhando em tua presença, ao lado da sua esposa, que ele seja um referencial de bênção. Senhor Deus, aonde quer que ele esteja, visita o teu servo, contemple, tu sabe das suas necessidades, dos seus anseios, toma o seu coração. Ó Pai, nessa noite nós te pedimos a orar, e assim nos alegrarmos com o nosso irmão, e pedir que o Senhor então traga essa alegria também à sua alma, à sua vida, para que o seu nome seja glorificado, porque tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor e a sua exaltação, e nós assim te agradecemos pela vida do nosso irmão e pedimos as suas bênçãos, no nome santo de Jesus. Pai amado, agora nós vamos nos ausentar, não da tua presença, mas deste lugar que nos acolhe, essa casa de amabilidade, lugar onde temos liberdade para erguer as mãos, louvar o teu nome, ouvir a tua palavra, ser visitado pela tua presença. Ah, Senhor Deus, e que essa presença nos acompanhe, seja conosco, ao retornarmos para o nosso lar, guardados e protegidos pelas suas santas e poderosas mãos. Seja conosco nessa semana. Senhor Deus, alguns que trabalham na cidade terão amanhã um dia de descanso, de feriado, outros vão estar seguindo, Senhor Deus, a sua rotina. Senhor Deus, abençoe, seja com cada um de nós, e que possamos ter a consciência de que nós fomos libertos para também ser um instrumento de libertação, e assim propagar o ano aceitável do Senhor. Portanto, receba esse culto, a nossa adoração, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe rica e abundantemente.